Mas o problema não é só a falta do investimento financeiro, é a falta de amor pela cultura, a falta de entendimento. Eu acabei de perceber que um bolsonarista não teve educação artística na escola, ou quando teve, estava comendo giz de cera em vez de prestar atenção na professora. Porque eles não entendem os pré-requisitos básicos do que significa arte, do que significa cultura. Ai, não precisa ajeitar meu ponto eletrônico, eu sou profissional. É claro, né? A atriz que dizem que usa ponto eletrônico porque não consegue decorar falas de um roteiro. Claro que a única coisa que você é profissional é colocar esta porra no ouvido. Eu sou professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. Mas sabe que não é ninguém? Regina Duarte. E se você não mora em Júpiter, a essa altura você já viu aquela entrevista, eu não diria só patética, fascista, mas constrangedora. Eu nunca senti tanta vergonha alheia vendo uma entrevista. Se eu fosse um youtuber descolado, vocês podem clicar aqui, e gravasse vídeos de reação, eu não conseguiria terminar esse vídeo, porque eu nunca pausei tanto um vídeo para pôr a mão na cara e falar incredulamente: isso não pode estar acontecendo, não pode ser desse jeito. Mas aquele chilique no final, digno de uma Damares Alves, ou pior, talvez consolidou e solidificou a presença dessa criatura patética no governo cuidando da cultura. E como vocês sabem, esse aqui é um canal acima de tudo de educação, de história da arte, então faz muito sentido eu comentar sobre o Ministério da Cultura, o ex-Ministério da Cultura. Bom, aquele puxadinho de aterro sanitário que virou, ou que era para ser cultura nesse país, ou trabalhar com a cultura e arte. É o que eu preciso ficar aqui me justificando, afinal esse canal já falou de política no seu segundo vídeo, quando ele nem tinha essa pretensão, bem antes do que de educação. Mas é que, vocês sabem, eu sempre gosto de justificar as coisas que eu faço, mesmo que ninguém peça para justificar. Enfim, curta, comente, compartilhe, ajude no engajamento deste vídeo para que mais pessoas sintam tanta vergonha alheia ou vejam essa sensação de vergonha alheia que eu senti. Mas, acima de tudo, para que elas vejam um educador de arte falando sobre como esse governo trata arte. Então, o governo tirou um nazista para colocar uma velha caduca que paga pau para o fascismo. Ou seja, trocaram 6 por meia dúzia. Trocaram um cara que parece um vilão de filme dos anos 60, de espião lá, o vilão remanescente do nazismo, para colocar uma pessoa que fala de um regime fascista e autoritário, rindo, achando que é uma coisa assim, que não é para dar importância. A gente tá realmente fudido! O que significa que sempre o que tá ruim pode piorar. Não é impressionante como a pandemia do século XXI, a pior coisa que poderia ter acontecido, acontece justamente com o pior governo que esse país já teve. Assim como a cultura, quando a gente está num tempos de vaca magra, aí quem eles colocam para administrar o pouco orçamento da cultura? Gente que não liga tanto pra cultura, gente que tá mais preocupada com a própria ideologia e com o próprio ego, que é o caso da Regina Duarte. Se você quer entender como esse governo caga pra cultura, não que os outros governos fossem melhor, mas esse é pior, é que, por exemplo, o orçamento que foi aprovado pra cultura antes desse pau no cu assumir a presidência lá em 2018, não foi cumprido. Ou seja, não é que falta dinheiro, tinha o dinheiro, foi aprovado. Chegou em 2019, não liberaram essa verba. Você vê, não é que esse governo, como uns bosta que nem Caio Coppola, quer relativizar, não, mas nenhum governo valorizava a cultura. É mentira. Esse não só valoriza, como ele sabota a cultura propositalmente. E não tem desculpa que o pessoal adora dar de esse governo anterior quebrou o país, não tem dinheiro. O caramba! Porque se o orçamento era mínimo, ainda tinha um orçamento aprovado, ou seja, tinha esse dinheiro no caixa, só não foi gasto. Mas o problema não é só a falta do investimento financeiro, é a falta de amor pela cultura, a falta de entendimento. Eu acabei de perceber que um bolsonarista não teve educação artística na escola, ou quando teve, estava comendo giz de cera em vez de prestar atenção na professora. Porque eles não entendem os pré-requisitos básicos do que significa arte, do que significa cultura. Como é que a pessoa pode dizer:
Ah, vamos esquecer o passado, vamos olhar para frente, criar uma coisa nova. Cultura precisa ter o quê? No mínimo uma tradição, uma referência. Por mais que você tenta ser inovador para fazer uma nova arte, para produzir uma cultura a partir de hoje que vai prosperar lá para frente, você inevitavelmente vai ter uma referência passada. É impossível nos dias de hoje inventar algo novo. Você pode criar um conceito novo, uma ideia nova, mas as plataformas que você vai usar, as ferramentas que você vai usar ainda são ferramentas tradicionais, porque ainda vai fazer referência às linguagens tradicionais. Por exemplo, você pode usar o cinema, é uma linguagem tradicional, a pintura é uma linguagem tradicional, a escultura é uma linguagem tradicional, a música é uma linguagem tradicional para você criar sua cultura nova. Ainda se está usando as referências passadas. Você pode usar o meio digital, que é uma ferramenta nova, mas que ainda utiliza as ferramentas passadas, porque ali você vê escultura, imagem, música. Então não tem como você ignorar o passado. Aliás, o passado influencia as referências futuras da sua cultura. É por isso que não dá para você sair 100% do zero, seja com a ferramenta de trabalho ou com a sua ideia de trabalho, com a ideologia que você quer empregar. Aliás, como seria a música popular brasileira do Brasil se não fosse passada por um período como a ditadura? Como é que seria a poesia crítica, aquelas analogias, aquelas letras brilhantes para passar por censura se não tivesse a ditadura? Ela influenciou diretamente como se faz música popular brasileira no Brasil e outros tipos de som, porque você cria referências poéticas, analogias poéticas, e isso acaba influenciando outros estilos musicais inevitavelmente. Você aumenta, por exemplo, a bagagem cultural do povo, o repertório poético de metáforas. Então, quando o pessoal aprende mais metáforas, você pode usar metáforas parecidas em outros tipos de músicas, às vezes mais populares, que não tem um propósito crítico, mas pode ser só uma diversão. Então não tem como a pessoa ir lá naquela entrevista e falar: vamos esquecer o passado, vocês estão carregando no cemitério. Aí vai lá e canta uma música ufanista. Isso é patético, isso demonstra que ela, além de não respeitar a morte que aconteceu no passado, passar pano por uma ditadura ou achar que era uma coisa boa porque está cantando uma música ufanista, o que prova que essa mulher sim é fascista. O que não é muito de se surpreender se você lembrar que ela se envolveu, não sei se ela se casou, mas ela teve um companheiro ali de vida que era um latifundiário que é acusado, por exemplo, de, além de desmatamento, matar índio. Então faz todo sentido que esta mulher, que é a madrinha dos agricultores, pense de maneira autoritária, fascista e cague pro sofrimento de uma gente que ela nem sequer tem contato. Ela não tem contato com os índios e com a comunidade indígena que o seu parceiro exterminou. Então para ela tanto faz os próprios índios contemporâneos agora do passado que morreram, como as pessoas que sofreram na ditadura. E o mais bizarro é que você percebe que ela não quer nem parar pra pensar. Porque se ela parar pra pensar, ela admite que teve. Então sabe aquela coisa, estado de negação, nem quero lembrar, porque assim eu posso relativizar e fingir que não foi tão grave? Então, como eu estava dizendo, eu acabei aqui divagando. Esse pessoal não entende referências culturais, artísticas ou como funciona esses conceitos, assim como eles não têm a menor empatia, sensibilidade. Como é que você coloca pessoas sem empatia, sem sensibilidade para tomar conta da cultura e da arte do seu país? Porque praticamente a argamassa, praticamente um dos pilares para você ser um artista, para você ser um agente cultural, é a sensibilidade, é a empatia. Por quê? Porque estamos falando de uma expressão de sentimentos. Não tem arte sem sentimento. A arte mais artificial, a arte mais minimalista, estética possível, ainda carrega um sentimento indireto ali, uma sensibilidade. Não tem como você trabalhar com essas coisas e ser um fosso, ser um poço de nada ou de sentimentos mais asquerosos. Ou você pode até ser, porque a gente tem exemplos de artistas, exemplos de pessoas que produzem ali uma expressão cultural, uma expressão artística, mas você pode ver que elas nunca prosperam tanto quanto as pessoas que entendem de sensibilidade, entendem de empatia. Como professor, eu quero fazer um adendo, eu sei que não é o tema do vídeo, mas vamos tentar manter Enem com quase 3 meses sem aula. Quem é que vai se dar bem nesse Enem? Quem sempre se dá bem? As elites que têm acesso a computadores, têm acesso a professores particulares. Eu sei disso, eu conheço uma professora de escola particular que está dando praticamente uma videoaula
uma personal videoaula para os alunos de lá, enquanto os alunos da rede pública aqui não têm nem essa orientação, não têm acesso à internet e o governo está pouco se lixando se esses caras vão aprender ou não. Aí qualquer coisa é só você usar a frase clássica da meritocracia, não se esforçou. Ele tem culpa de ter nascido em um lar mais desfavorecido, não ter acesso à internet ou não ter pais que oriente que aquilo é importante e faça ele entender aquilo. Ser um professor para falar, sem uma família estruturada, sem um acesso, como é que você espera que a gente mude esse país? Vai ser sempre o mesmo país que vai fazer performance ridícula na rua, desacreditando as mortes do coronavírus, que vai fazer desprezo pela morte do pobre e que vai continuar votando em mitos que já se provaram ser um genocida, um péssimo governante, mas que as pessoas, por burrice, por mau caratismo ou por má formação educacional e aí por ventura desenvolver alguma moralidade, continuará elegendo essas bostas. Esse país vai ser sempre fadado, como diria Milo Fernandes, o Brasil está sempre fadado a ser o país do futuro e nunca do presente. Ou seja, nunca vai dar certo. Aliás, eu tenho uma teoria que o dia que o Brasil der certo e prosperar e estiver crescendo assim como uma potência no mundo, provavelmente vai acontecer uma catástrofe de tipo um meteoro vai bater aqui, porque parece que esse país, quando for dar certo, vai dar um erro na engrenagem do universo e o mundo vai acabar. Porque parece que não foi feito para esse país dar certo. Até valorizarem a educação, porque a gente sabe que não vai ser num governo nefasto desse. E nem em qualquer governo envolvido com essa gente, como um Sérgio Moro, que é a mesma bosta, ou um Novo, que é a mesma bosta. Isso aqui não é papinho pra não voto nos partidos de direita. Eu só citei dois exemplos, tem outros aí pra você votar que são menos nefastos. Abraço, até mais.